O que tem no varejo americano que não tem no brasileiro, que a gente precisaria, então, acredito, aprender com eles? Bom ponto. Eu tive agora, recentemente, no Canadá e até visitei várias lojas lá. Quando a gente olha um pouco o que está exposto, o que tem de produtos, é muito parecido. Não tem muita coisa diferente do que está acontecendo lá e acontecendo aqui, tá? Você tem algumas áreas, por exemplo, de um perecíveis, que estão melhor resolvidas em termos de entendimento de que a população hoje quer mais praticidade. Então, você via muitos espaços para as pessoas comprarem o alimento ali na hora, a famosa rotisserie. Sentar, se alimentar, comer ali no próprio salão do mercado, né? Em termos de tecnologia, bom, eu acho que, claro, os países desenvolvidos, eles estão um pouco mais à frente da gente. Então, você tem mais softwares de gestão, né? Você tem melhores cadeias e melhores softwares de abastecimento, mas o resultado final ali, para você olhar do ponto de vista cliente, eu diria que não tem uma grande diferença para o consumidor. Será que tem uma diferença, antes de falar do varejo farma, uma diferença no custo deles operacional, assim? Como varejista que a gente estava falando no início? Pode ser que sim. Eu te confesso que eu não vi nenhuma publicação recente de resultados de varejistas de fora, tá? Mas não vou arriscar um palpite. Não acho que seja algo assim, uau! Como é diferente. Tão diferente assim do que a gente tem hoje no Brasil em termos de últimas linhas, né? Acho que tem modalidades diferentes. Tem, por exemplo, você tem regras na Europa que são diferentes das regras do Brasil, né? Você não pode vender lá um produto com margem negativa. Isso aqui no Brasil é muito comum. Então, a questão de gerar tráfego para as lojas, o brasileiro é muito impulsionado pela publicidade, ele é muito impulsionado pelas ofertas, né? Tanto que você vê a oferta em todos os segmentos possíveis, né? O próprio história do Walmart no Brasil, lá nos Estados Unidos, o Everyday Low Price funcionou super bem, o preço baixo todo dia, né? Você tem uma consciência inflacionária diferente da memória inflacionária do brasileiro. Então, a moedinha vale. O brasileiro, a moedinha, some, né? Pode crer, quando eu morei no Canadá, o sistema de incentivo para você devolver o carrinho no supermercado... Você tinha uma moeda. Tinha que colocar uma moeda lá, 50 centavos de dólar. Europa também tinha. Canadense. E eu falava assim, eu vou... Né, pensando, será que as pessoas vão devolver o carrinho de compras por causa que deixou uma moedinha? Porque para pegar o carrinho, você tem que colocar a moeda, aí você pega o carrinho, logicamente, quando você voltar, vai devolver e vai tomar a moeda. Eu falo, será que as pessoas fazem isso? Não é que todo mundo fazia por causa da moedinha? Quer dizer, recebia aquilo de volta, o valor, né? O valor. E aqui o Everyday Low Price não funcionou, né? Que loucura. O Walmart não deu certo aqui no início, quando tentou fazer um Everyday Low Price. Tudo bem, a gente pode entrar numa discussão acadêmica dizendo, tá bom, ele não tinha Everyday Low Price porque ele não tinha Everyday Low Cost. Ok, mas o fato é, ele preconizava essa estratégia de preço. E isso não funcionou aqui. Mas respondendo, Andréia, do ponto de vista consumidor, do ponto de vista loja, o que eu vi mesmo foi uma valorização muito grande dessa área de perecíveis por tudo aquilo que a gente já falou. Fidelização, diferenciação, prestação de serviço, confiança, qualidade, experiência de compras, praticidade. No geral, são mais eficientes, né? Na América do Norte, os varejistas de alimentos, ou a nível de eficiência são parecidos, de eficiência final, de lucratividade? Então, eu estou desatualizado com a publicação de resultados fora do Brasil, tá? Mas acredito que a linha final é maior do que a linha final aqui no Brasil. Até porque um palpite, só se a gente der uma rápida pensada assim, e aí eu tô falando como um fã que veio dar um oi, né? Porque eu, poxa vida, sou professor de storytelling, então o que tem a ver com isso? Estou aprendendo aqui com vocês dois, mas só de imaginar no sistema tributário brasileiro, que é uma
puta zona, para não falar outra coisa. E aí você vai lá pro sistema tributário dos caras, que é uma coisa muito mais do que simples, já dá para imaginar que só para fazer a gestão do que eles têm que pagar, eles gastam muito menos que a gente, não é? Porque não é possível. O cara ainda que tiver operações em todo o país, então, pô... Não, pelo amor de Deus, o Estado é uma coisa, o outro é outra. Enfim. Qual a sua experiência de logística? O modal brasileiro é um modal rodoviário. Então, isso tem um custo. As estradas são esburacadas. Isso joga a soja pelo caminho inteiro. Eficiência de malha de transporte, impostos. E você vai dá para imaginar, né? A realidade é completamente diferente, né? Muito. Mas tem uma coisa, se a gente tirasse tudo isso, né? E aí, então acho que fica mais claro, cada vez mais claro esse negócio. Mas eu queria, então, responder a pergunta da Andréia, né? Eu vou focar num lado, porque o lado técnico acho que já está claro, né? A eficiência brasileira ainda tem um caminho como estruturante a percorrer para melhorar a eficiência das empresas, né? Tudo. Mas quando você fala naquilo que nós discutimos no começo até então, eu acho que a grande diferença é que nos outros países o brasileiro tem esse jeitinho dele ainda, menor, melhorou muito, mas ainda de querer justamente a meta, o bônus, aquela individualidade, aquela coisa de não pensar global, eles não são muito disciplinados em seguir o processo. E essa indisciplina normal brasileira que causa às vezes esses erros, constantes margens de erros, que causam também ineficiências, né? Eu acho que também isso tem quando você olha o produtor lá, norte-americano ou na Europa, quando ele firma o contrato para quem ele vai fornecer, os parâmetros são muito, vamos dizer assim, seguidos. Isso eu pude ver em alguns casos lá no exterior. A gente falou de educação, né? Eu acho que o Brasil ainda precisa muito do investimento em educação, até para ter mais produtividade também. É isso aí. Né? Vou falar das farmácias, né? Que a Andréia perguntou das farmácias. Eu fui muito à farmácia há 10 anos atrás para aprender. Farmácia americana, CVS ou Walgreens. Hoje eu vou lá e não aprendo nada, eu só desaprendo. Que é isso? Que notícia boa, hein? É isso aí. Não é? Hoje você pegar as farmácias no Brasil, as grandes redes... Manda os gringos, vem aqui aprender com a gente. Dá para ensinar muita coisa para eles. Eu tava lá em Vancouver. Que legal. Muita coisa. Por exemplo, assim, por curiosidade, algo que você fala que é latente, que eles têm que aprender com a gente. Então, o que eles faziam muito bem e não fazem mais. Ruptura. As gôndolas deles estão todas esburacadas e não tem a linha de sortimento básica de uma determinada fração do sortimento. Então, você pega lá o shampoo, aí não tem o condicionador, não tem o desodorante, não tem o diferente embalagem do desodorante. Aí você vai na loja, a loja está com a lâmpada queimada. O ar-condicionado não está funcionando adequadamente. Nossa, a loja está suja. Não, cara, se você for visitar, claro que varia de cidade para cidade, porque nós estamos falando de cadeias produtivas de 10 mil lojas. Mas aconteceu, pós-pandemia, um desleixo geral no ramo farmacêutico na América do Norte. Realmente, e eu fui em grandes cidades, eu fui em Miami, Nova York e Los Angeles. Não é coisa pequena, né? Eu tive nesse ano lá, então é isso. E na Europa precisa fazer tudo, porque lá realmente eles guardam as coisas na gaveta, você tem que pedir. Você quer um protetor solar, tá na gaveta, você tem que ir lá no balcão pegar uma fila. Quer dizer, eles têm que aprender o que é varejo na Europa. Agora, Jonas, como um todo, porque eles estão perdendo milhões de euros de venda. Agora, milhões. Você pega uma cidade como Roma, juro pra vocês, a quantidade de turista. E as farmácias de lá. Exatamente. Não, é uma piada. Aí você quer um protetor solar porque tá 46 graus. Aquele sol escaldante, né? Porque justamente em Roma, julho, agosto é época de sol. E você tá lá querendo pegar um protetor solar. Ela perde milhares de euros de venda por dia, porque tá tudo na gavetinha dela. Tudo trancado. Travado, trancado. Aí você tem que ir lá, ela... Não, é pro senhor mesmo, quanto o senhor vai querer? É brincadeira. Agora, então tem que ensinar tudo para eles. Eles venderiam muito mais na Europa.